Parar na frente da geladeira e esquecer o que foi buscar não é charme da idade. É o sinal de que o seu cérebro está sendo devorado vivo pela negligência e os predadores do apagão mental já sentiram o cheiro da sua fraqueza. Sabe aquele momento em que você levanta do sofá com uma missão clara, caminha até a cozinha com a convicção de um general e assim que cruza o batente da porta, o mundo simplesmente se apaga? Você para diante da geladeira aberta, sente o ventinho gelado no rosto e a pergunta martela na sua cabeça como um tambor de guerra. O que diabos eu vim buscar aqui? Você olha para o pote de manteiga, para a jarra de água, para o nada. Tenta refazer o caminho mental, volta para a sala, senta no sofá e, pof, a ideia volta. Isso não é charme da idade, meu companheiro de selva. Isso é o seu GPS biológico dando tela azul. Na natureza, um bicho que esquece onde guardou a comida ou se perde no caminho de volta para a toca não vira vovô fofinho da floresta. Ele vira banquete de onça rapidinho. E o que está acontecendo dentro do seu crânio agora é exatamente isso. A sua autonomia está sendo devorada, pedaço por pedaço, por um predador silencioso que você resolveu chamar carinhosamente de esquecimento. Eu sou o Dr. César Henrique, e se você me dar 5 minutos, eu vou te explicar por que o seu cérebro está se comportando como um território abandonado, cheio de mato crescendo e trilhas desaparecendo. Vamos falar a real. No churrasco de domingo, a cena se repete. Você vê aquele afilhado que não encontra há 6 meses. O garoto está enorme. Você abre os braços para dar um abraço e solta um. Vem cá, Totó. O silêncio se instala por um milissegundo, antes de todo mundo cair na gargalhada. É o nome do cachorro, vô. Eu sou o Pedrinho. Ele diz, rindo. Você ri junto. Faz aquela risada amarela de bicho preguiça acuado. Mas por dentro? Por dentro, um estalo de frio desce pela sua espinha. Você conhece aquele rosto. Você viu aquele menino nascer. Mas a ponte que ligava a imagem dele ao nome dele na sua cabeça simplesmente ruiu. A trilha mental desapareceu na mata fechada. E você começa a se perguntar: se eu estou esquecendo o nome do meu neto hoje, o que eu vou esquecer amanhã? É uma sensação de vulnerabilidade terrível, como se você estivesse perdendo o controle do seu próprio território. A sociedade tenta te convencer de que isso é normal. Ah, depois dos 60, a cabeça cansa, faz parte do jogo. Mentira. O tempo pode até ser soberano, mas ele não é o culpado pelo seu apagão. O culpado é o que eu chamo de terreno baldio cerebral. Imagine que, por dentro do seu crânio, existia uma floresta tropical exuberante, com conexões elétricas disparando como raios entre as árvores, transportando memórias, nomes e datas com a velocidade de um jaguar. Agora, imagine que, por falta de manutenção e da nutrição de elite que a sua biologia exige, essa floresta secou. Transformou-se num cerrado seco e poeirento. As sinapses, aqueles fios invisíveis que levam a informação, estão ressecadas, quebradiças como galhos mortos. Quando você tenta lembrar onde deixou a chave do carro, a eletricidade tenta passar, solta uma faísca, mas não pega fogo. A mensagem despenca no abismo do esquecimento, antes de chegar ao destino. Você já sentiu essa névoa mental? É como se houvesse uma cortina de fumaça constante entre você e o mundo. Você lê uma página de um livro e, ao chegar no fim, não faz a menor ideia do que leu no primeiro parágrafo. Você entra numa loja, compra o que não precisava e esquece o que era essencial. Isso não é cansaço. É sinal de que o seu sistema de defesa cognitivo baixou a guarda e os predadores do apagão mental já estão farejando a sua porta. E o pior é que a maioria das pessoas tenta resolver isso de um jeito totalmente inútil. Você começa a fazer palavras cruzadas, baixa joguinhos de sudoku no celular e acha que está treinando o cérebro. Deixa eu te dizer uma coisa com a autoridade de quem carrega décadas de sobrevivência. Tentar salvar uma memória desnutrida com palavras cruzadas é como tentar espantar uma onça faminta jogando aviõezinhos de papel. O problema não é o exercício. O problema é o combustível. O seu cérebro é o órgão que mais consome energia no seu corpo. Ele é o gorila prateado da sua fisiologia. Ele exige o melhor, exige gorduras de elite, exige nutrientes que funcionam como verdadeiros guardas florestais, limpando a sujeira e a inflamação que estão comendo suas memórias vivas.
Sem esse combustível, o gorila fica ledo, doente e se esconde na caverna da confusão mental. A boa notícia? A natureza é resiliente. O seu território cognitivo ainda pode ser cercado, recuperado e blindado. Mas para isso, você precisa parar de tratar o seu cérebro como um terreno baldio e começar a tratá-lo como o santuário da sua autonomia. Em 15 dias, ou você aprende a alimentar o gigante que mora na sua cabeça, ou aceita que o seu papel na selva da vida será o de figurante, que não lembra nem o próprio nome. A escolha é sua: ser o predador da própria senilidade ou ser a próxima vítima do apagão. Mas o que realmente está acontecendo dentro dessa caixa óssea que você carrega nos ombros? Por que o seu computador central começou a travar com arquivos que antes abriam instantaneamente? Para entender como blindar sua memória, você precisa primeiro entender o que está tentando derrubá-la. E não é o calendário na parede. O verdadeiro vilão é um processo invisível que eu chamo de ferrugem neural. Cientificamente, estamos falando de estresse oxidativo e inflamação crônica de baixo grau. Imagine que cada neurônio seu é uma árvore centenária na nossa floresta. Para que uma árvore se comunique com a outra, elas usam raízes e galhos chamados sinapses. Agora, imagine que uma chuva ácida de toxinas e uma seca severa de nutrientes começam a atacar essa mata. Os galhos secam, as raízes apodrecem e a comunicação para. O resultado? Você olha para a chave do carro e não sabe se aguardou na gaveta ou se ela evaporou. A grande mentira que te contaram e que você aceitou para se sentir menos culpado é que o cérebro é um órgão que só decai. Mentira deslavada. Existe um fenômeno chamado neurogênese. O seu cérebro tem a capacidade de criar novas conexões, de se regenerar, de florescer de novo. Mas ele não faz isso por caridade. Ele faz isso por estratégia. Ele precisa dos tijolos certos para reconstruir o que foi destruído. Aqui entra o mito das palavras cruzadas. Você gasta horas preenchendo o nome do rio da Mesopotâmia ou o sinônimo de alegria, achando que está dando um banho de juventude no seu córtex. Escuta bem, o sudoku é o acabamento da casa, mas a sua fundação está apodrecendo. É como tentar pintar a parede de uma casa que está com um alicerce tomado por cupins. O exercício mental é importante? Sim, mas sem o combustível biológico, você está apenas forçando um motor que está sem óleo. E você sabe o que acontece com o motor que trabalha seco? Ele funde. O seu cérebro é em grande parte feito de gordura. Mas não é qualquer gordura de pastel de feira. São as gorduras de elite, como o DHA e os fosfolipídios. Essas substâncias formam a bainha de mielina, que é a capa de isolamento dos seus nervos. Pense nisso como o encapamento de um fio elétrico. Se o fio está descascado, a energia escapa, o curto-circuito é certo, e a lâmpada da sua memória começa a piscar até apagar de vez. Sem esses nutrientes, o seu gorila prateado interno fica desorientado, perdendo a força de comando sobre o próprio território. Outro problema escondido que ninguém te conta é a sujeira metabólica. Durante o dia, seu cérebro trabalha como uma usina e produz lixo, como a proteína beta-amiloide. Na juventude, seu sistema de limpeza, o sistema linfático, passa o rodo em tudo. Mas com o tempo e a má nutrição, esse lixo começa a acumular. É como se você parasse de colocar o lixo para fora de casa por 10 anos. O cheiro fica insuportável, o espaço acaba e você não consegue mais achar nada. Essa sujeira entope as comunicações neurais e causa aquela névoa mental que faz você se sentir um estrangeiro dentro da própria cabeça. Você precisa de uma faxina biológica pesada e de um aporte de nutrientes que consigam atravessar a barreira hematoencefálica, o filtro de segurança do seu cérebro, para realmente nutrir os neurônios que ainda restam. Estamos falando de substâncias que combatem a glicação, que é quando o açúcar no seu sangue cozinha suas proteínas cerebrais, deixando tudo rígido e sem vida. É por isso que você sente que sua mente está lenta. Ela está literalmente ficando caramelizada por dentro. Não se engane, a natureza não aceita pedidos de desculpas. Ou você assume o papel de guardião do seu território cognitivo, ou se prepara para ser um fardo para sua família, dependendo de alguém para te lembrar de tomar banho ou de quem são as pessoas nas fotos da estante. A autonomia é o bem mais precioso que um sobrevivente possui, e a autonomia nasce no cérebro. Se você quer parar de ser uma vítima da ferrugem neural
e quer entender como fornecer os tijolos biológicos para a reconstrução das suas sinapses, o caminho está traçado. Eu não estou aqui para te dar dicas de vovó. Estou aqui para te dar um plano de intervenção. Olhe agora o comentário fixado logo abaixo. Lá, eu deixei o mapa da mina para você cercar seu território, expulsar os predadores do esquecimento e despertar o gigante que habita em você antes que o apagão seja definitivo. A mata está fechando. Mova-se enquanto ainda há trilha. Agora que você já entendeu que o seu cérebro não está apenas cansado, mas sim enferrujado e desnutrido, é hora de parar de chorar o leite derramado e começar a reconstruir as cercas do seu território. Você não quer ser o bicho que se perde na trilha e vira carcaça, certo? Então preste atenção, porque o que eu vou te entregar agora é a engenharia por trás do plano de 15 dias para despertar o seu gorila prateado. A primeira fase da nossa intervenção biológica foca em algo que eu chamo de lubrificação de elite. Lembra que eu disse que suas sinapses são como cipós ressecados? Pois bem, para a eletricidade do pensamento correr solta, precisamos de óleo no motor. Mas não é qualquer óleo. O seu cérebro é um devorador de gordura, só que ele é exigente. Se você entope o sistema com gordura vegetal de prateleira de supermercado, você está basicamente jogando areia na engrenagem. A ação prática aqui é inundar o sistema com os chamados ácidos graxos estruturais. Pense neles como a fita isolante biológica. Quando você introduz fontes massivas de DHA e fosfolipídios, você começa a encapar novamente os seus nervos. É como se você trocasse a fiação velha e descascada de uma casa por cabos de fibra ótica de última geração. Em poucos dias, aquela sensação de delay, onde você tenta lembrar o nome de um filme e ele demora 3 horas para aparecer, começa a sumir. A informação volta a viajar na velocidade de um bote de jararaca. Mas não adianta colocar óleo novo e motor sujo. Por isso, a segunda engrenagem do nosso mecanismo é a varredura bioquímica. Sabe aquela névoa mental? Aquela fumaça que parece não te deixar enxergar os detalhes do dia a dia? Ela é causada por um lixo metabólico que se acumula entre seus neurônios. Para expulsar esses invasores, precisamos de agentes de limpeza que consigam atravessar a alfândega do cérebro. Existem nutrientes específicos, verdadeiros guardas florestais químicos, que entram no seu sistema nervoso e começam a quebrar as placas de sujeira. Imagine uma equipe de limpeza pesada entrando no seu crânio com jatos de alta pressão, removendo a ferrugem das suas memórias. É nesse ponto, geralmente por volta do 5º dia, que o mundo começa a ganhar cores mais vivas. Você para de ler a mesma frase 3 vezes para entender o sentido. O foco volta. O gorila prateado começa a abrir os olhos na caverna. E como isso se traduz nos seus 15 dias de reconquista? Nos primeiros 5 dias, o foco é o choque de desinflamação e limpeza. É a hora de apagar o incêndio. Se o seu cérebro está em chamas por causa do açúcar e do estresse, nenhuma memória nova consegue se fixar. É como tentar escrever um diário enquanto a casa está pegando fogo. Nós apagamos o fogo e passamos a primeira mão de verniz nas conexões. Do 6º ao 10º dia, entramos na fase de fortificação sináptica. É aqui que a mágica acontece. Você vai notar que aquela chave de casa, que costumava brincar de esconde-esconde com você, agora parece ter um GPS acoplado. Você a vê, sabe onde a colocou e, mais importante, lembra por que a colocou ali. A trilha mental está sendo reaberta. Do 11º ao 15º dia, o objetivo é a blindagem da autonomia. É a fase de consolidação. Você não está mais apenas relembrando, você está no comando. É o momento em que você chega no churrasco, olha para o seu neto e o nome dele brota na sua língua antes mesmo de ele te dar o abraço. A risada amarela de bicho preguiça desaparece e dá lugar ao rugido de quem manda no próprio território. Escuta bem o que eu vou te dizer agora, e eu não vou repetir. A natureza não tem piedade de quem escolhe a lentidão. Cada dia que você passa sem nutrir o seu cérebro é 1 metro de trilha que a mata fecha. Se você continuar deixando o mato crescer, vai chegar um ponto em que nem o melhor guia do mundo vai conseguir te achar no meio do apagão. Tratar a sua memória como coisa da idade é o primeiro passo para se tornar um fardo. E eu sei que você tem brio. Você sobreviveu a décadas de selva para chegar aqui e ser o patriarca, a matriarca, a referência de sabedoria, não para ser alguém que precisa de ajuda para achar o caminho do banheiro.
O mecanismo está explicado. A ciência da regeneração neural está do seu lado. O gorila prateado está pronto para despertar. Agora, a pergunta que fica pendurada no galho é: você vai continuar sendo a presa fácil do esquecimento ou vai se tornar o predador da sua própria senilidade? O mapa da mina, com cada passo dessa intervenção de 15 dias, está detalhado no link que eu deixei no comentário fixado. Não espere a última luz se apagar para procurar o interruptor. A mata não espera por ninguém. Mova-se agora ou aceite o silêncio da sua própria história. Chegar ao 15º dia dessa intervenção biológica não é como cruzar a linha de chegada de uma maratona e se jogar no chão exausto. É exatamente o oposto. É o momento em que você para, olha para trás e percebe que a névoa que cobria sua trilha se dissipou e que pela primeira vez em anos você está enxergando o horizonte com a nitidez de um gavião em dia de sol. Imagine a cena. Você está no meio de uma conversa animada. Alguém cita um fato ocorrido há 10 anos e antes que a outra pessoa consiga terminar a frase, o nome do lugar, a cor da camisa que você usava e até o cheiro do ambiente brotam na sua mente com uma clareza assustadora. Isso não é mágica, meu companheiro de selva. Isso é o resultado de ter parado de tratar o seu cérebro como um terreno baldio e passado a alimentá-lo como o gorila prateado que ele realmente é. A sensação de ter a chave de casa sempre à mão, de lembrar o nome do remédio, do neto e do vizinho sem precisar fazer aquele esforço hercúleo que te deixava com dor de cabeça, é o que eu chamo de retomar a soberania do próprio crânio. É a autoridade de quem manda nos próprios pensamentos, sem precisar pedir licença para o esquecimento. Mas antes de seguirmos para o nosso aperto de mão final, eu quero fazer uma pausa rápida e olhar para quem está comigo nessa jornada. Eu sei que a nossa selva brasileira é imensa e que cada um de vocês está enfrentando seus próprios leões aí onde moram. De qual cidade ou estado você está acompanhando esta aula hoje? Escreve aqui nos comentários para mim. Eu quero saber em qual canto desse Brasil o meu povo está despertando para a importância de blindar a própria memória e garantir a autonomia na senioridade. Ver essa mobilização de norte a sul me dá a certeza de que estamos criando um bando de sobreviventes que não aceitam o apagão como destino. Agora, escuta com atenção, porque aqui entra a parte que separa os curiosos dos verdadeiros sobreviventes: a responsabilidade. O Guia de 15 Dias é o mapa da mina. É o plano de guerra que vai expulsar os invasores e limpar a ferrugem das suas sinapses. Mas a manutenção do território é uma patrulha eterna. A natureza não perdoa o bicho que baixa a guarda depois da primeira vitória. Recuperar a sua memória é uma conquista extraordinária, mas mantê-la afiada como uma garra exige que você entenda que a cada refeição, a cada hábito, você está escolhendo entre nutrir o seu gigante interno ou deixar o mato crescer de novo. Você agora tem a consciência de que o seu cérebro é um órgão vivo, plástico e faminto pela nutrição certa. Você aprendeu que a névoa mental é um sinal de alerta e que o tempo não é o seu carrasco, desde que você forneça o combustível de elite que a sua biologia exige. A partir de hoje, você é o sentinela da sua própria lucidez. Ser um fardo para a família não é um destino inevitável da velhice. É, muitas vezes, o preço da negligência com o próprio sistema nervoso. E eu sei que você não quer esse preço para a sua história. O meu papel como guia termina onde a sua ação começa. O mapa está na sua mão. O guia de 15 dias para nutrir o seu cérebro e blindar a sua memória naturalmente é o seu passaporte para uma vida onde você é o protagonista, não um figurante que esqueceu as próprias falas. Se você quer parar de ser a presa fácil do apagão mental e quer garantir que a sua mente permaneça afiada até o último suspiro, o caminho está traçado no comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Clique lá, pegue o seu mapa e comece a sua reconquista agora mesmo. A mata está aberta, mas ela fecha rápido para quem fica parado no acostamento da dúvida. Assuma o comando. Desperte o seu gorila prateado. Mostre para o mundo que a sua idade é apenas um número, mas a sua mente é um território sagrado e impenetrável para o esquecimento. Eu te vejo no topo da montanha, com a memória blindada e a autoridade restaurada. Aviso importante: todo o conteúdo aqui exposto tem caráter meramente informativo e educativo. As estratégias de nutrição e suplementação mencionadas visam o suporte ao bem-estar cognitivo,
mas não substituem o diagnóstico ou o tratamento profissional. Recomendamos fortemente que antes de realizar qualquer alteração significativa na sua dieta ou iniciar o uso de suplementos, você busque a orientação de um médico ou profissional de saúde de sua confiança. Cada organismo é único e decisões sobre a sua saúde devem ser tomadas com responsabilidade e acompanhamento técnico especializado.